Amém, meus irmãos? A lição de hoje, irmãos, o título é: O fiel experimenta socorro divino, mesmo em tempos de crise. E o texto que nós vamos usar como referência, é a vida de Daniel. Então eu acredito que é um texto de conhecimento dos irmãos. O profeta Daniel é muito conhecido, Muitas pregações nós já ouvimos, sobre o compromisso que ele tinha, sobre o ocorrido, na cova dos leões. Mas eu creio que o Senhor tem mais algumas coisas para nos ensinar através da palavra dele. É como eu disse, não é que a Bíblia se renova a cada manhã, que nem alguns dizem. Não, ela tem, na verdade, ensinamentos novos para nós, revelações novas. Todas as vezes que nós lemos um texto, se a gente leu ele hoje, a gente for ler semana que vem, algo diferente a gente vai encontrar, porque ela é uma fonte inesgotável de conhecimento, e de ensinamento para a gente. Tópico 1. Daniel não abriu mão da sua identidade. Esta lição tem como objetivo pautar a fidelidade do cristão a Deus em tempos de crise. Para isso seremos guiados pela história de Daniel, que durante toda a sua vida pautou a sua confiança em Deus, mesmo que isto viesse lhe custar a vida. Tópico 1. Decida não se contaminar com o mundo. Irmãos, eu não vou ler aqui, os irmãos acredito que já leram em casa, Aqui, irmãos, o escritor está usando a história de Daniel, porque a história de Daniel na Babilônia, ela é uma história muito linda. Os detalhes dessa história, ela é tremenda. Primeiro, primeiro que ele era um jovem que estava na tranquilidade, no seu conforto da sua família, da sua nação, da sua casa. E quando o monarca da Babilônia, ele entra e leva cativo, destrói a cidade e leva cativo alguns jovens, Daniel ele é retirado da sua terra natal, da terra onde ele cresceu, e do seio dos seus familiares, do seu pai, da sua mãe, e é levado para uma terra longínqua, onde ninguém o conhecia, ninguém sabia quem era Daniel. E mesmo assim, irmãos, longe de todo mundo, longe dos olhos dos pais, longe dos olhos até mesmo da liderança espiritual, que eu acredito que eles tinham ali, Daniel não abriu mão da sua identidade. Isso é interessante, porque a história vai nos dizer que ele em todos os momentos, ele se manteve firme como um servo de Deus. E não abriu mão da sua identidade, coisa que a igreja hoje em dia, a gente vê, ela sofre às vezes muita crise de identidade. A gente às vezes olha para o mundão, e olha, muitos crentes querem se igualar às coisas do mundo, ser como o mundo, falar como o mundo, andar como o mundo, se vestir como o mundo, E isso tem cada vez mais tomado conta da igreja. Sendo que, na verdade, nós não devemos abrir mão da nossa identidade em todos os aspectos. A gente tem que ser cristão, tem que nos postar em todos os lugares onde a gente for, porque, embora Daniel esteja distante dos olhos dos pais, da liderança, tem o olho de Deus que estava sobre ele, que o acompanha aonde ele for. E aonde Daniel colocasse os pés, Deus estava olhando para ele, louvado seja o nome de Jesus. E não adianta, irmãos, essa é uma grande realidade. Por isso nós não devemos abrir mão da nossa identidade. Diz uma história que um pastor muito conhecido, é uma ilustração, ele tinha uma igreja muito grande, ele pastoreava uma igreja muito grande, e ele, muitos problemas para resolver, e administrativo, obreiro, a igreja dele gigantesca, ele decidiu tirar umas férias, foi para os Estados Unidos. E ele chegou lá na Flórida, na praia, nos Estados Unidos e tal, e ele foi, falou, poxa, tem um descanso para minha mente, desligou, tudo, e falou, não, vou passear na praia, vou dar uma andada. Aí ele estava andando na praia, e de repente ele viu um quiosque assim, sabe? Daí ele falou, vou tomar alguma coisa para me refrescar. E ele foi naquele quiosque
e chegou naquele quiosque, ele olhando lá as bebidas, só que só tinha bebida alcoólica. Aí ele viu lá a caipirinha que ele gostava de tomar quando ele não servia ao Senhor, né? Daí ele falou, olhou para um lado, olhou para o outro, falou, tem ninguém aqui mesmo, né? Eu preciso, estou longe da igreja, das minhas ovelhas, longe de tudo. Aí ele chamou o garçom, vem cá, e tal, e o rapaz demorando para vir, garçom, vem cá. Aí de longe o rapaz olhou para ele e falou, o que você precisa? Ele falou, eu preciso de uma caipirinha. Aí o rapaz foi lá e fez a caipirinha dele, na hora que levou para ele assim, falou, a hora que deixou em cima da mesa de onde que ele estava no quiosque, olhou para o olho dele e falou, Pai do Senhor, pastor. Aí ele arregalou os olhos, aí ele falou, o senhor lembra de mim? Sou um ovelha do senhor que saiu do Brasil, veio trabalhar nos Estados Unidos, conseguiu um emprego aqui nesse comércio agora. Aí ele ficou arregalado e envergonhado, né, por causa da caipirinha. Isso significa o quê, irmãos? Que nós não devemos abrir mão da nossa identidade em nenhum lugar, em nenhum momento, porque Deus sempre está de olho em nós, né, nos nossos passos. E Daniel aqui, irmãos, na nossa lição, no tópico 1, ele decidiu não se contaminar com o mundo, né? E esse contágio com o mundo, ele é nocivo a nós. E Daniel, quando ele chegou na Babilônia, a Bíblia diz que quando foram oferecer as iguarias, né, do rei, ele escolheu não comer aquela comida. Aí a gente para e pensa, né? Poxa, mas se fosse para nós, né? Eu estava estudando essa história, estava pensando, se fosse para nós, se a gente fosse, né, para algum lugar distante, qual é o problema, né? Talvez você lê superficialmente, você não entende. Qual é o problema dele comer a comida? O problema é que aquela comida da Babilônia era toda consagrada, né, aos deuses deles. E por isso, Daniel, já sabendo disso, Daniel falou, opa, eu não vou colocar na minha boca nada que é consagrado a outro Deus, a não ser o meu Deus. E ele decidiu se apartar daquilo, né? Não quero essa comida, que vocês me forneçam aqui só legumes, verduras. E a Bíblia diz que ele comeu só os legumes e as verduras, e por incrível que pareça, depois de um determinado tempo, foram notar que Daniel e os seus amigos, né, Natanael, Misael e Azarias, estavam mais fortes do que aqueles que estavam comendo aquelas comidas todas gostosas lá. Sabe o que é isso, irmãos? Quando ele decidiu não se contaminar, Deus tratou de cuidar dele. E essa já é uma lição que nós, né, temos que aprender. Quando nós não nos contaminamos, Deus cuida de nós, né? E interessante, né, que fala aqui no último parágrafo, aqui, né, aqui é um parágrafo só, mas no último ponto final fala assim, ó, da lição, acompanha comigo. Por meio desse ato, eles mostraram que possuíam fé em Deus e que seriam protegidos de todo mal, mesmo em terra estranha. Então, irmãos, primeira lição aqui, decida não se contaminar com o mundo. Eu sei que são atrativos, eu sei que tem coisas legais, mas tenta, né, mensurar aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus. Tem um ocorrido uma vez que nós fomos evangelizar, e que o pessoal lá, né, a gente fala, né, os pessoal da macumba, né, não é pessoal da macumba. Macumba é um instrumento musical. O pessoal do candomblé lá, eles estavam fazendo lá um churrasco lá, e nós passamos para evangelizar, né, e eles ofereceram o churrasco para a gente. Só que achando que nós não íamos, né, que não sei o que íamos censurar aquele negócio todo. Irmão, nós não pensamos duas vezes. Nós oramos, agradecemos a Deus, e entregamos, pegamos aquele espetinho, né, consagramos ao Senhor e mandamos ver o churrasco para dentro. E com essa atitude, irmãos, né, com essa atitude, nós ganhamos, né, a amizade e a parceria deles. Nós conseguimos entrar e ali conversar, e para a glória do nome de... O Ebenezer estava junto também, e para a glória do nome de Jesus, não conseguimos, né, que nem a turma gosta, a turma fala, fechou o terreno. Não fechou não, mas uns 2, 3, nós conseguimos que eles aceitassem a Jesus, e o nome do Senhor foi glorificado. Porque do mesmo jeito que eles consagram
ao diabo, nós, através da nossa oração, nós podemos oferecer a Deus, consagrar a Deus, e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Irmãos, tópico 1, 2. Então, irmãos, no texto de Daniel, depois nós vamos ler aqui, mais para frente, fala que os próprios moradores, né, o próprio rei e aqueles outros monarcas da Babilônia, eles detectaram, né, que Daniel tinha um espírito excelente. Interessante que, se você acompanhar o texto, depois você lê lá Daniel, né, capítulo 6, você vai ver que não foi Daniel, né, que se autoproclamou que ele tinha um espírito excelente. Ele não saiu batendo no peito falando, não, eu tenho o Espírito de Deus, eu sou cheio do Espírito Santo. E nem a gente vê às vezes alguma pessoa aí fazendo, não, eu sou cheio mesmo, eu sou cheio de Deus. Não, ele, através das suas atitudes, alguém olhou para ele e falou, olha, esse jovem, né, por nome de Beltesazar, ele tem o Espírito excelente. E isso, irmãos, é interessante. Primeiro, eu marquei aqui, primeiro, as outras pessoas detectaram em Daniel que ele tinha um espírito excelente. Isso é interessante. Segundo, irmãos, que nós vemos em algumas mensagens, quando alguém prega sobre Daniel, fala, olha, Daniel tinha um espírito excelente. Na verdade, esse espírito excelente não tinha nada a ver com poder, unção, né, com esse negócio, não. Porque às vezes, né, alguns usam essa mensagem, Daniel era cheio do Espírito Santo. Não, ele era cheio do Espírito Santo. Mas quando eles falam que Daniel tinha um espírito excelente, em outras coisas eles estavam falando que Daniel era um homem de caráter. Esse espírito excelente significa assim, homem de caráter. Por quê, irmãos? Porque eles não conheciam nada de Espírito Santo, não tinha nada disso. E esse espírito excelente que detectaram nele, na verdade era a postura e o caráter dele em todas as atitudes que ele tomava. Isso, né, para nós hoje em dia a gente conhece, a gente fala, olha, o Zé Batista é um homem de caráter, olha lá, o Gerson é um homem de postura, um homem de Deus, né? Mas na época deles, como eles não sabiam, né, talvez não usavam essa palavra caráter, fala, esse homem tem um espírito excelente. Então, irmãos, é interessante que quando fala aqui o título da revista, o fiel experimenta o socorro divino, está falando que aquele que não se contamina, né? A gente está vendo aqui os tópicos, as coisas do mundo, aquele que tem caráter. Esse, irmãos, mesmo em tempo de crise, ele recebe o socorro divino. Não foi que Daniel, de repente, que a gente lê a história isolada, a gente acha pronto, né? Mas o que Daniel vinha plantando, o que Daniel vinha fazendo para que Deus fosse o abençoando, é aquilo que a gente sempre fala, irmãos. Não tem fórmula mágica, não tem, né, abracadabra, não tem, né, vamos ungir você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não existe isso. O que existe é nós irmos cumprindo, né, os preceitos, os princípios da palavra de Deus, e Deus ir nos abençoando. Aí sim a vitória vem, nos alcança, aí sim a bênção vem e nos alcança. 1:3, um homem notável. Irmãos, aqui fala que ele é um homem notável porque realmente, irmãos, a Babilônia naquela época, ela era uma terra caótica. Talvez os irmãos não conhecem um pouco do contexto disso, mas lá, irmãos, os piores pecados que a gente imagina, né? A gente acha que é de hoje, já era cometido naquela época. E de repente você sair de uma terra, né? Eu sei que Israel, né, também não vivia uma época, né, espiritual boa. Mas você sair de Israel, você ir parar numa terra distante, uma terra totalmente podre, irmãos. Vou usar essa expressão porque é essa expressão que o pecado, que o orgulho, que a matança, que a adoração, que a idolatria, eles tinham milhões de outros deuses. Para você sair servindo a Deus, para ir morar no lugar desse, não é fácil, irmãos. Principalmente, irmãos, distante, né, do seu porto seguro, que às vezes a sua casa, que às vezes, né, o lugar onde ele tirava para adorar a Deus. E ele foi isso com ele. Mesma coisa que pegasse um de nós aqui,
né, e levasse, colocasse a gente no pior lugar da face da terra. Vamos colocar na Índia, onde a idolatria é terrível. E Daniel sempre se manteve, né, um homem notável e honrando a Deus com as suas atitudes, irmãos. E isso, irmãos, serve para nós de lição. Porque, às vezes, irmãos, nós saímos um pouco fora da nossa esfera, né? Nós saímos um pouco fora da nossa bolha e, às vezes, a gente se perde. Essa é a grande realidade, né? Tem gente que é fiel, né? Tá aqui na igreja, é uma pessoa fiel, é um crente, né? Um obreiro, é uma obreira e tal, não sei o quê. Só que, de repente, ele precisa ir trabalhar em algum lugar diferente, né? Aí chega lá no trabalho, numa cidade diferente, aí ele já começa a se perder, né? Eu conheço pessoas que são assim, ele começa a ir trabalhar no lugar onde está todo mundo, né? Só é um local impuro, uma porcariada danada, aí de repente ele começa a se perder. Jovens, né? São fiéis, estão ali, de repente Deus tira, ele começa a estudar numa escola diferente e se perde, irmãos. E isso é, irmãos, uma lição para nós, né? Independente de onde Deus nos colocar, a gente não pode se perder. A gente vê casos, irmãos, de homens que às vezes estavam tudo bem, tudo certinho, de repente arruma um serviço em determinado lugar, daqui a pouco, desculpa, irmão, você pode, né, se escandalizar, homem crente, daqui a pouco você já começa a falar, olha lá, está fazendo falcatrua no serviço. Por quê? Porque, irmãos, nesses lugares, irmãos, a perdição ela é grande, né? A tentação de você cair no pecado. Ah lá, está adulterando lá, descobriu que o pastor não sei quem, tem um caso lá no serviço, não sei o quê. Sabe o que é isso, irmãos? Saiu um pouco fora da redoma, da bolha, né? Da onde todo mundo se perde. E isso aqui, irmãos, é uma lição para nós, irmãos. Não é para a gente só ser crente, eu sei que isso é jargão aqui dentro da igreja. Não, a gente tem que ser crente em todos os lugares, irmãos. Aonde Deus nos colocar, mesmo que a gente saia fora dos olhares de todos, irmãos. Deus espera de nós uma postura, como que diz aí o tema, o subtítulo aí? Notável de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Daniel tinha um caráter plausível. Ele era uma pessoa sábia e irrepreensível em toda a sua maneira de viver. Glória a Deus por isso. Ou seja, irmãos, mesmo em meio, né, a maré correndo para o lado, Daniel ele ia para o outro lado. As opiniões iam para o lado, Daniel ele continuava, né, na sua postura de homem de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E é para isso que Deus nos chamou, irmãos, no nosso serviço, na nossa faculdade, né, na onde Deus nos colocar, para nós mantermos as nossas posturas. Eu sei que não é fácil, irmãos. No serviço, às vezes, né, a gente é meio tentado, né, a querer, né, tipo, ser mais aceito, né, aquele negócio, quero ser aceito, quero que todo mundo goste de mim, né, e às vezes a gente quer, né, dar uma aliviada, mas não, irmãos, Deus espera de nós uma postura. É exatamente isso que o mundo está precisando, de alguém que se posicione diferente, né, no serviço estão lá, às vezes, conversando, eu gosto de dar o meu exemplo, né, e tal, e não sei o quê, e às vezes, né, é chefe, é cargos altos, né? Eu tinha um chefe lá que ele era um gerentão lá, que ele não parava de falar porcaria, sabe? Ele tinha um cargo, ele falava porcaria atrás de porcaria, era palavrão, era, sabe, negócio de mulher, era não sei o que lá. E o que acontecia? Eu via muito crente, por ele ser o grandão, a hora que ele falava uma piadinha, não sei quem, desculpa, essa moça, não sei o que lá, fazia esses elogios, né, pejorativos assim. Aí os crentes, para não ficar, sabe, aquele negócio, pro chefe, eu falava, ô meu irmão, pelo amor de Deus. Aí a hora que ele fazia essas piadas, todo mundo dava risada, e eu ficava assim, não interessa, irmãos, eu sei, irmãos, mas aí ele falou, não, é porque eu falei, olha, eu sou filho do dono dessa fábrica, esse gerente aí, ele é funcionário do dono, e o dono é Jesus, rapaz, eu tenho que agradar o dono, não é esse gerente não, e sabe, às vezes a gente
é tentado, irmão, coloca isso a CD, né? Os irmãos que trabalham, né, para cliente, né, para não sei o quê, para a gente tentar agradar. Não, irmãos, mantenha a sua postura, que assim como foi Daniel, no final das contas, irmãos, isso acaba retornando para você em bênção, em bênção. Eu lembro quando eu entrei na Gates, agora eu gosto de dar exemplo, irmãos. Entrei na Gates para trabalhar na Gates. Jovem de tudo, mas eu já tinha um compromisso na igreja, né? Tinha assumido um compromisso, acho que eu tinha uns 18 anos, 19 anos, quando eu entrei lá. 18 anos. Aí eu tinha um compromisso, né? E eu, sabe, eu era fiel naquele compromisso que eu tinha. O pastor Joaquim tinha me colocado lá para mim, né, cuidar dos jovens e para me ajudar na oração lá na frente lá. E aquilo lá para mim era tudo, irmãos. Para mim era tudo. E eu falei assim, né? Falei, meu Deus, estou arrumando esse emprego, eu sei que tem horário da... Não estou aconselhando ninguém não, viu, irmãos? Pelo amor de Deus, eu sei que são situações diferentes. Mas eu sei que tem horário das 2 às 10. Eu falei, Senhor, não quero trabalhar nesse horário, não. Eu quero, né, estar na igreja, fazendo a tua obra. Aí o supervisor, né, passei no teste, passei tudo, graças a Deus. Aí chegou na hora todo mundo sentado assim, chegou na hora, ele perguntou assim, ó, tem alguém aqui que tem restrição de horário para trabalhar? Aí, a turma, todo mundo querendo emprego, irmão, essa é a grande realidade, ninguém vai falar, não, eu não quero. O importante, e eu entendo, é verdade, o importante para todo mundo era querer trabalhar, para mim também, né? Era o meu primeiro emprego em indústria, eu falei, não, eu quero, só que na hora eu falei, poxa, mas aí eu levantei a mão, no meio de todo mundo. Aí ele olhou assim, pegou a minha ficha, aí ele olhou assim e falou, você tem? É Fernando? Eu falei, é, Fernando. Você tem restrição? Eu falei, eu tenho. Aí ele falou, mas qual horário que é a sua restrição? Eu falei, das 2 às 10, os outros 2 horários o senhor pode me colocar tranquilo. Aí eu falei, pronto, perdi. Sabe quando no coração você fica, pronto, perdi a vaga. Já fiquei com ele, perdi a vaga. Aí a gente é falha, perdi a vaga. Aí ele pegou, tal, não sei o que, continuou passando as outras informações, não sei o que. Aí na hora que ele terminou de falar tudo, ele falou, ó, só uma observação para vocês. Fernando, gostei da sua atitude. Eu fiz, oh meu Deus, glória a Deus. Sabe quando parece que tira um peso de 50 quilos dessas costas? Ele falou, gostei da sua atitude. Porque tem muitos que na hora que não falam, porque querem emprego, aí depois na hora que entra, aí fica, ai, manda eu embora, ai, não sei o quê. É melhor você falar agora, que se a gente já te contrata consciente, né? E eu gostei da sua atitude. Aí depois terminou tudo, fomos embora. Na hora que eu estava saindo com a minha pastinha, eu falei, pronto, Deus me exaltou, né? Eu fiquei felizinho, Deus me exaltou. E de repente, a hora que eu vejo, ele está na porta. Daí ele... Fernando, só um minuto. Falou, qual que é a sua restrição? Eu ia perguntar na frente de todo mundo, mas eu achei melhor não perguntar. Daí eu falei, pronto. Aí eu falei, não, minha restrição é que eu tenho um compromisso na igreja. E esse compromisso eu assumi e tal, há poucos dias, eu não posso falhar com ele. Aí ele deu um sorriso para mim, pegou na minha mão e falou assim, Pai do Senhor, varão. Deus é fiel, irmãos. O Joelzinho, o pastor Giovanni trabalhou com ele, né? Ele falou, Pai do Senhor, varão. Eu falei, Pai do Senhor, meu irmão, glória a Deus. Tá vendo, irmãos, como que Deus faz? Deus, ele é tremendo, irmãos, mas nós temos que nos manter a nossa postura. Depois fiquei um tempão lá, só saí de lá porque eu pedi para sair, irmãos. Mas Deus, ele é fiel. Amém? Vamos correr com a lição aqui, irmãos, porque contando causa não, pastor. Mas é para edificar a fé dos irmãos, amém? A gente tenta encaixar alguns testemunhos para os irmãos, né, fixarem bem aquilo que Deus está falando. 2, integridade em tempos de crise. Assim como nos dias de Daniel, hoje o mundo atravessa uma crise de justiça sem precedentes. Uma desintegração dos valores éticos e morais. A integridade de Daniel fez com que todos os príncipes do reino, presidentes, capitães, governadores, tomassem um conselho para achar alguma coisa que o condenasse, mesmo sabendo seus planos. Daniel não abriu mão de Deus. Irmão, aqui ó, deixa eu falar um negócio para você. Uma coisa que a gente precisa estar consciente, a história de Daniel é exatamente essa, né? Eu sempre falo isso para os irmãos. Quando a gente, irmãos,
se disponibiliza para ser íntegro, para fazer as coisas para Deus, para obedecer, para fazer um pouquinho mais para Deus. A gente sabe, irmãos, quando a gente coloca, eu vou fazer um pouco mais para Deus. Irmãos, isso, irmão, mexe com o mundo espiritual, amém? Os irmãos sabem disso. Isso mexe com o mundo espiritual, porque a intenção exatamente de Satanás, o que é? É que nós não assumimos a nossa postura, né? Ele quer que a gente fique na nossa, e o que acontece? Com essa mexida no mundo espiritual, a gente está mexendo com reinos das trevas. E é natural, irmãos, que se levantem obstáculos, barreiras, inimigos, invejosos, pessoas para querer nos parar. É natural isso, irmãos. Você está mexendo, tem que amadurecer e pôr na sua cabeça que a gente está mexendo, irmãos, com o diabo, com as coisas, né, do inferno. Ele não quer que você faça mais, ele não quer que você seja íntegro, ele não quer que você trabalhe mais para Deus, ele não quer que você seja uma testemunha fiel de Deus no seu serviço, ele não quer que você seja um exemplo de crente na sua escola. Então, quando você faz isso, irmãos, vai levantar gente, vai levantar um monte de coisa, porque você está mexendo com, ou você quer buquê de flor? Não, irmão, que tem gente que acha que quer, né, sei lá, caixinha de bombom do diabo. Não, irmão, ele vai vir, com tudo para cima mesmo. É com tudo, para ver se nesse intervalo a gente recua. Talvez, irmãos, Daniel, né, na hora que ele ouviu falar que estava, né, todo mundo já fazendo reunião contra ele, que aqui fala, né, olha, que ele, né, mesmo sabendo dos planos, ele tinha duas opções, né, ou continuar naquilo que o Senhor chamou ele, né, no chamado, no compromisso dele, ou recuar, e ele optou por continuar, mesmo sabendo que isso ia se tornar mais para frente alguma coisa. Ele não sabia ainda que ele ia ser jogado na cova dos leões, mas algum malefício ia vir para a vida dele. Então, mesmo assim, ele continuou firme. Por quê, irmãos? Porque ele sabia que o Deus que ele servia, ainda que não livrasse ele dos problemas, Deus está com ele dentro dos problemas. E a gente tem que pôr isso na nossa cabeça, irmãos. Servir a Deus, ter compromisso com Deus, nem sempre significa que nós vamos viver num mundo de mar de rosas, mas sempre significa que Deus vai estar conosco, mesmo nas tempestades, nas covas dos leões, nas fornalhas de fogo ardente. Então, irmãos, aqui levantou muita gente contra ele, mas ele se manteve firme. Aleluia, glória a Deus. 2:1. Separado do seu povo e da sua terra. Daniel era ainda um jovem quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e aprisionou alguns judeus. Ele estava entre os que foram levados para o exílio. Provavelmente Daniel presenciou sua família sendo dizimada, seu povo sendo morto e aprisionado. Ele teve seus sonhos roubados, pois teve que habitar em uma terra estranha, servir ao rei da Babilônia e conviver com um povo idólatra. Vocês estão acompanhando aí, né, irmãos, o 2:1. Esta vida não fazia parte dos sonhos do jovem Daniel, mas fazia parte dos planos de Deus para ele. Irmãos, nós estamos vivendo também uma crise, mas olha que interessante, a gente não tem prova nenhuma da Bíblia, tá, irmãos, que a família de Daniel foi morta, nada disso. Não tem nada na Bíblia dizendo isso. Isso aqui o autor ainda fala que provavelmente, né? Provavelmente. Mas vamos supor que isso seja verdade. Mesmo que não seja levado, nos pais dele não foram mortos, os pais dele foram escravizados. Imagina isso na cabeça de um jovem. Né? Às vezes a gente lê assim de forma superficial. Imagina o Zé Batista. Você como um jovem está ali obedecendo, servindo a Deus, né, cheio de sonhos, cheio de planos, cheio, né, de coisas. Aí de repente vem alguém e invade a terra de Israel, que era considerada, né, a terra do Deus Todo-Poderoso. Você já ia ficar meio assim, falar, poxa,
Como é que o Deus Todo-Poderoso deixa os inimigos vir aqui invadir? Já ia ficar uma pulguinha atrás da orelha. Daqui a pouco, né, eles vão lá, né, mata muitos dos que estavam lá. Você fala, poxa, como é que Deus deixou? Porque é os pensamentos nossos, quando as desgraças acontecem, a gente fica pensando, poxa, que Deus deixa um negócio desse? A gente começa, né, com uma série, né, de perguntas na nossa mente, de questionamentos. Aí daqui a pouco ele pensa que vai continuar, daqui a pouco ele é tirado à força do seu povo. Imagina a cabeça dele como é que não ficou. Imagina, irmãos, o psicológico desse jovem, como é que não ficou. É interessante para nós pararmos para pensar, irmãos, que os mesmos questionamentos que a gente tem quando as desgraças acontecem, eu acredito que Daniel tinha também. Né? Eu tive, quando eu perdi meu pai, quando eu perdi minha mãe, irmãos, porque eu orei. Eu estou citando um exemplo, que eu orei, e várias outras coisas que eu orei, esperando que acontecesse, e não aconteceu. Só eu que já passei por isso, ou alguém já passou? A gente passa, irmãos. Então, a gente ora, né, com tanta fé, a gente escuta que vai dar certo, né, a gente escuta que vai ser bênção, né, e de repente acontece ao contrário, irmãos. Nós estávamos agora, antes de eu sair da fábrica, até deixa aqui, eu vou abrir um parênteses aqui, pedir para os irmãos orarem pelo pastor, como que é o nome do pastor lá, que está enfermo com o Covid lá, que sua mãe congrega lá? Heraldo, pastor Heraldo, ele era da Assembleia de Deus de Madureira. Ele está daí eu encontrei um rapaz que é obreiro dele lá no serviço. O rapaz falou para mim, olha pastor, eu perguntei como é que está o pastor Heraldo. Ele falou, olha, está numa situação que é só um milagre de Deus. E aí ele falou assim, mas a gente vai orar e eu creio que Deus, né, vai abençoar, que ele vai sair de lá, porque o Covid atacou o pulmão dele de certa forma, irmãos. E ele está numa situação muito complicada. Ele falou, eu creio que Deus vai curar ele, eu creio que Deus vai tirar. Eu falei, amém, irmãos, eu vou falar, hoje eu vou estar na igreja, eu vou pedir para os irmãos orarem. E eu estou pedindo, irmãos, orem, né, pelo pastor Heraldo. Aí, só que, irmãos, muitos homens de Deus, nessa pandemia, foram embora, irmãos. Foram embora. Vai dizer que a igreja não orou. Vai dizer que os familiares não oraram. Mas aconteceu a tragédia, irmãos. Como é que fica a cabeça, irmão, da gente, às vezes, numa situação como essa? Né? Como é que estava a cabeça de Daniel? Meus pais, talvez, o pai dele morreu, ele foi... Como é que ele não fica? Eu acredito que ele orou pedindo para que não acontecesse, mas aconteceu. Isso é coisa que às vezes não é falado na igreja, irmãos. E a desgraça vem, que nem veio aqui, irmãos, a desgraça veio. Só que, irmãos, Deus ainda está no controle de tudo. Nós vemos a história de Daniel, nós sabemos o final dela, e daí nós dá glória a Deus, porque nós vemos que, né, Deus estava no controle daquela situação. Só que quando é na nossa vida, que a gente não consegue enxergar o futuro, ninguém ainda escreveu a nossa história, a gente às vezes fica, né, oh meu Deus, e cheio de questionamentos e dúvidas, mas Deus está no controle da situação. E aqui, irmãos, interessante que fala que ele foi separado do seu povo, da sua terra, mas mesmo assim, irmãos, nada disso abalou a convicção de fé de Daniel. Nenhum ponto de interrogação que a vida trouxe para ele fez ele desanimar e desistir do compromisso dele com Deus. Nenhuma dúvida, que é natural ter dúvida, eu sei que talvez no seu coração tem dúvida de alguma coisa, poxa, não sei o quê, mas nenhuma dúvida foi maior do que o compromisso e a fidelidade de Daniel com Deus. Nós gostamos muito de falar do livramento da cova dos leões, mas isso aqui, irmãos, eu acho que é o ponto mais forte da fé de Daniel. Eu acho, irmãos, mais do que o livramento da cova dos leões. Amém, meus irmãos, vocês estão entendendo? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos correr aqui. Decreto de morte. Após o desafio enfrentado durante o tópico 2.2, decreto de morte. Após o desafio encontrado durante a preparação dos jovens para serem apresentados ao rei, agora Daniel e os seus companheiros enfrentaram o decreto do rei.
determinando a morte de todos os sábios. O rei Nabucodonosor havia tido um sonho que o deixou perturbado. Então determinou que os seus sábios deveriam contar o sonho e a sua interpretação. Diante de tal desafio, os sábios apresentaram as dificuldades para cumprir tal ordem. Era ingênuo achar que enganaria o grande rei. Diante da recusa do rei em ceder mais tempo para a interpretação, eles admitiram a impossibilidade de interpretá-lo. Diante dessas palavras, o rei muito se aborreceu e ordenou a morte de todos os sábios da Babilônia, o que incluiria Daniel e seus amigos. As escrituras nos fazem saber que Daniel foi para sua casa e junto com seus companheiros rogou a Deus por misericórdia, para que o mistério do sonho fosse revelado, desvendado. Então Deus revelou o sonho ao Daniel, ele garantiria a vida e os demais sábios. Diante disso, Nabucodonosor declarou que o Deus de Israel era o Deus dos deuses e engrandeceu a Daniel, dando-lhe honrarias. Irmãos, só para os irmãos entenderem, depois dele ser tirado, depois dele ser levado, cativo, por causa da sua postura e das suas atitudes, ele foi colocado como um dos sábios ali da Babilônia. E em uma bela noite, o rei Nabucodonosor teve um sonho, e ele queria que alguém interpretasse aquele sonho, e todos os sábios ali foram convocados à presença do rei para interpretar, e ninguém conseguiu a interpretação, porque era um sonho de Deus. Deus tinha visitado Nabucodonosor para revelar qual seria o futuro dele. E sonho de Deus, irmãos, só interpreta quem é de Deus. Mistérios de Deus, irmãos, só é interpretado por filhos e filhas de Deus. A Bíblia diz que o carnal não discerne, as coisas espirituais. Então Daniel foi orar e recebeu a revelação dos sonhos. E essa revelação trouxe livramento, não só para ele, mas para todos aqueles que rodeavam ele. Ou seja, irmãos, Deus livrou a vida dele e a vida de todos aqueles outros sábios. Daniel podia muito bem fazer birrinha, não podia? Não podia não, Gerson? Não, esse rei me trouxe aqui a força. Que ele queimou a casaca magra dele também. Ele não podia muito bem, fazer, que nem às vezes a gente faz. Não, que esse rei aí, ninguém mandou ele me tirar. Agora chama aí os sábios dele aí, não é? Aqui não é todo mundo bom e não sei o quê. Ele podia, mas não, ele foi lá, e foi usado por Deus para aquele rei. Louvado seja o nome de Jesus. E aquela atitude, irmãos, fez com que, aquele decreto de morte fosse cancelado. Amém, irmãos? 2:3, inveja. Depois que Daniel interpretou aqueles sonhos, o rei adorou a Deus e tal, e deu a Daniel na verdade, um local de maior destaque no meio dos príncipes da Babilônia. E quanto mais destaque, irmãos, às vezes a gente se empolga, eu quero mais destaque, e todo mundo sabe, irmãos, se a gente é destacado no serviço, perseguição tem no serviço, não é verdade? Você começa a querer fazer as coisas direito, não parece que levanta, quando você está fazendo de qualquer jeito, mas no serviço, quando você começa a querer fazer uma coisa direito, já começa, vai lá, ou puxa saco, já começam lá, já vai lá sei lá, um monte de coisa começa a falar da gente, irmãos. Isso, irmãos, é o reflexo do destaque. Na escola, quando começa a destacar, muito lá vai lá o CDF, então, todo mundo que se destaca, irmãos, ele é perseguido, não adianta. Tem aquela velha alegoria que todo mundo fala, olha, se estão tacando pedra em você, é porque a sua árvore está dando fruto. Não, parece uma conversinha já antiga, que a gente já ouviu, mas é a grande realidade, irmãos. Quando começarem a invejar você, quando começarem a perseguir você, quando começarem a levantar calúnias, mentiras, pedradas, irmãos, pode ter certeza que você está fazendo alguma coisa boa, irmãos. Pode ter certeza que você está fazendo no meio da família, A família de repente começa a arrebentar com você, irmão. Pode ter certeza que alguma coisa você está fazendo de bom para Deus, para a família, para o bom andamento. Irmãos, é assim, irmãos. É assim. Então, e com a vida de Daniel não foi diferente. Ele recebeu, conseguiu fazer um negócio. Aí começou, não foi caixinha de bombom nem buquê de rosa, começou as pancadas. E a gente tem que acostumar com as pancadas, irmão.
Pancada faz parte do nosso crescimento, né? E ele começou a ser perseguido. Só que aqui é interessante, irmãos. Não sei se os irmãos lembram de um culto de ensino que a gente estava falando aqui sobre, né, que uma das características da pessoa cheia de Espírito Santo é que ele era irrepreensível. Quem lembra disso aí? Aquela que eu até brinquei da panela quente sem cabo, né? Da panela sem... E só que eles estavam, o Daniel era uma panela quente sem cabo, eles não conseguiam pegar Daniel em nenhuma das áreas. Porque Daniel, ele andava, né, de forma íntegra, né? Eu sei que não é fácil, irmãos. A gente, né, que nem, eu não gosto de ficar colocando peso nas costas dos irmãos. Não, você, né, tem que ser santo. Não, ninguém. Só que, irmãos, ele procurava, né, estar inserido, né, no processo de santidade. E eles tentaram, né, tentar de um lado, tentar do outro, e não conseguiram pegar Daniel. E esse sentimento de inveja, irmãos, ele é terrível. Ele é mais nocivo para quem sente ele, irmãos, do que para qualquer outra pessoa. E eles começaram a invejar Daniel. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque o sentimento de inveja, ele sonda às vezes o nosso coração. É verdade, irmãos, aqui a revista está falando, nem tocou muito nisso aqui, né, para a gente, né, tomar esse cuidado, mas a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Uma coisa é eu pegar e ver aqui o pastor Gilvan pregando, né, e desejar, né, meu Deus, o pastor Gilvan prega bem, né, queria, né, pregar como ele prega. Não, isso não é inveja, calma, né, tem muita gente que confunde o sentimento de inveja, né. Não, eu queria cantar, a Sara canta, eu vejo ela pegando, não sei o que, eu queria, né, fazer. A gente às vezes, isso é uma admiração, irmãos, e a gente às vezes admira, às vezes a gente se inspira em alguma pessoa aqui, né, da terra. Tem uns que falam, não, eu me inspiro em Deus, e não sei o que, irmão, para que você conversa, irmãos. Às vezes a gente vê alguém, gosta, né? Eu particularmente gosto muito, né, de alguns irmãos pregando. Eu gosto de alguns pastores, né, pregando. Outros, sabe, irmãos, que muita gente admira, assim, eu não consigo nem ouvir. Mas eu também tenho pessoas que eu admiro. E isso não é inveja, calma aí. O pastor Ivan encostou ali com o carro dele bonitão, vermelhão. Eu falo, olha, já vou comprar um vermelhão daquele para mim. Isso não é inveja, irmãos. A gente às vezes confunde, não, é um desejo, é um sonho que a pessoa tem, né, que está feliz, né, olha, Deus continue te abençoando. Inveja é eu querer o do pastor Gilvan, e querer que ele não tenha, querer pegar as coisas dele, entendeu? Isso sim é inveja. É alguém, por exemplo, tem uma vaga, e eu quero aquela vaga, e eu quero a vaga do rapaz. Tem outra, mas eu quero aquela vaga no meu serviço. Isso é danoso, isso é mal para a gente, irmãos. Isso é ruim para a gente. Entendeu? Mas a gente tem que saber, né, distinguir. No caso de Daniel era pura inveja, porque eles queriam, né, a notoriedade que Daniel tinha. Eles queriam, né, estar onde Daniel estava, eles queriam ser quem Daniel era. Mas, irmãos, não queira ser, né, quem você não é. Isso acaba arrebentando com a gente. Temos que ser nós mesmos, irmãos, né? É lógico que a gente tem que admirar. Eu fico vendo os pastores pregando. Eu gosto de um pastor chamado Josué Brandão. A hora que os irmãos tiverem a oportunidade de ver lá, Josué Brandão. Eu gosto de ver os ensinamentos dele, a forma como ele prega. E eu fico assim olhando ele e falo, meu Deus, me dá essa graça, né, para um dia eu ter esse conhecimento, essa sabedoria. Eu admiro muito a forma dele, né, dele ministrar a palavra. Só que, irmãos, é difícil, irmãos, é difícil, né, requer muito esforço. E eu jamais vou desejar ser o pastor José Brandão. Eu sou o Fernando, eu quero ser o Fernando, só quero a graça, eu quero, né, aprender, né, com os ensinamentos dele. E isso, irmãos, não é errado. Errado é eu desejar ser quem eu não sou. O perigo da vaidade. Oh, meu Deus. Tópico 3, o perigo da vaidade. O excesso de preocupação com a própria imagem pode trazer sérias consequências para si e para quem está próximo. Por vaidade, o rei Dário proporcionou a Daniel a maior crise da sua vida. A perspectiva de ser tratado como Deus foi por demais atraente pelo rei. Eu vou explicar para os irmãos, porque eles já entram aqui e não explicam a história, né? Aí o que acontece? Esses homens que estavam com inveja de Daniel, depois você lê o capítulo 6, irmãos,
eles como não tinha, né, como pegar Daniel, o diabo, né, vou falar que esses planos só podem ser gerados no inferno, colocaram na cabeça deles, olha, vocês têm que fazer um decreto para Daniel parar, né, de ter a sua comunhão com Deus, arruma alguma coisa. E eles bolaram, né, alguma coisa na sua cabeça, só que para isso eles mexeram com o orgulho do rei Dário. Eles, né, conseguiram atingir o que eles queriam, mexendo com o orgulho de um rei, com a vaidade de um rei. Essa foi uma estratégia, uma brecha que deram, porque, irmãos, alguns historiadores, até numa minissérie que a minha esposa estava assistindo, eu até vi essa parte aí, e é uma verdade, alguns historiadores falam que era muito grande a admiração que Dário tinha por Daniel por causa da sua postura. Daniel, por causa de ser um homem fiel, ele não era mais inimigo do rei. Pelo contrário, ele já tinha um grau de proximidade com o rei Dário. O rei Dário gostava dele. E se aqueles invejosos chegassem falando que era para matar Daniel, chegasse direto no ponto, o rei Dário ia matar eles. Como matou depois, né? Vocês conhecem a história, como matou ele depois. Porque ele gostava muito de Daniel. Então eles atingiram, eles foram, né, exatamente numa brecha que estava aberta no coração daquele rei, que era a brecha da vaidade, do orgulho, né? E aqui está falando, olha, que tem um grande perigo na vaidade. Então, irmãos, cuida do seu coração com relação à vaidade e com relação ao orgulho, porque talvez você seja uma pessoa boa, mas talvez essa brecha aberta aí, o diabo possa trabalhar através dela, né? E te derrubar e colocar em você, né, como disse aqui, em uma crise terrível na sua própria vida. Amém, irmãos? 3.1, fé em meio aos invejosos. A inveja é um sentimento de angústia ou mesmo de raiva perante o que o outro tem. Nós já falamos sobre isso. A inveja gera rancor diante de um sonho não realizado, de possuir os predicados e os atributos de outro ser. Esse sentimento dominava os corações de todos os príncipes, prefeitos, presidentes e governadores da Babilônia, em relação ao pensamento do rei em construir Daniel sobre todo o reino. Sabedores que Daniel era possuidor de um espírito excelente, esses homens, movidos pela inveja, tramaram uma conspiração para prejudicar Daniel. Eles começaram a observar cada passo de Daniel na esperança de encontrar algo que desonrasse seu caráter. Mesmo sendo invejado, Daniel seguiu motivado em seus propósitos com Deus. Irmãos, vocês prestaram atenção aqui? Quem eram os que tinham inveja de Daniel? Vocês prestaram atenção? Quem que era aí? Qual eram os cargos deles? Era, irmãos, qualquer uns? Era qualquer uns, irmãos? Era a nata, era a elite ali da Babilônia. Isso não é interessante, irmãos, para a gente analisar? Irmãos, porque às vezes a gente acha, né, que a inveja só dá no coração de quem não tem nada, né? Do coração de quem não... Não, irmãos, eram pessoas que tinham. Sabe, irmão, tinha bastante. Eles podiam viver a vida deles tranquilo, né? Podia ficar sossegadinho, era um príncipe, talvez morava na casona, né? Talvez, né, vamos trazer para o dia de hoje, talvez andava em carrão, talvez, né, tinham tudo que se... Mas mesmo assim, irmãos, o diabo, né, de alguma forma, mexeu com esse sentimento que, né, você não está satisfeito com o que você tem. Não, você tem que ter mais, você tem que ter mais, tem que ter mais. E esse é um mal, irmãos, que às vezes afeta a gente. Oi? O ego, então, é o ego. Mexeu no ego deles. E o ego destrói a gente, irmãos. Aqui a revista não está falando, mas o ego acaba com a gente, irmãos. Eles podiam viver a vida tranquila deles com a família deles, mas não. Eles ficaram arrumando. Olha para você ver o tempo que eles gastaram. Talvez maquinando, pensando em como derrubar. Eles não podiam ter gastado esse tempo passeando com a família, né? Sei lá, fazendo alguma coisa mais interessante. Então, irmãos,
tome cuidado para isso não acontecer com nós, né? Não vamos deixar, irmãos, vamos ser baseados, né, pelo que os outros têm, pelo que os outros fazem, não. Vamos estar felizes com o que Deus deu para a gente, irmãos. Vamos estar contentes. O apóstolo Paulo fala, olha, eu estou feliz porque eu aprendi a me contentar com o que eu tenho. Contentamento, irmãos. E esses homens, irmãos, eles podiam ficar felizes, mas eles acabaram, vou falar de novo, estou passando, né, na frente da história, mas eles acabaram morrendo, perdendo a vida deles, por causa desse ego, né, inflado e dessa motivação errada que eles tiveram. Então cuidado, irmãos, cuidado, toma muito cuidado. O ego pode te levar à ruína, né? A inveja pode te levar à ruína. Você pode ir para a forca, né? Tem uma história lá de Mardoqueu. Quem conhece a história de Mardoqueu da Bíblia, né? Ele, né, irmãos, armou a forca e acabou morrendo na própria forca. Sabe por quê? Porque ele tinha tudo, mas ficava, né, com raiva, né, do servo que ficava lá na porta do palácio. Cuidado, irmãos, cuidado, cuidado. Inveja quem não tinha nada, é verdade. 3.2 Daniel e a sua intimidade com Deus. Alguém quer colocar alguma coisa aí, irmãos? Daniel e sua intimidade com Deus. Daniel mantinha um relacionamento diário com Deus. Daniel 6:10. Os adversários de Daniel não conseguiram encontrar falta alguma nele, porque ele possuía um caráter irretocável. Daniel era um homem sincero e leal em seus princípios, um homem de muita fé, pois cria em Deus e acima de tudo e todos. Só existia uma forma de acusar Daniel: sua devoção a Deus. Então esses homens propõem ao rei Dário, né, como você queira aí, que ele edite um decreto, no qual que durante 30 dias ninguém poderia interceder a nenhum Deus, senão ao próprio rei. Ainda nos dias de hoje, muitas leis são decretadas para prejudicar a igreja do Senhor. Mas assim como Daniel, o Senhor está conosco e iremos prevalecer diante dos inimigos do povo de Deus. Entendeu, irmãos? Eles sabiam da rotina, né, devocional de Daniel. A Bíblia diz que Daniel abria a janela, né, em direção a Jerusalém, e 3 vezes ao dia Daniel orava ali, né, na janela. E eles acompanharam Daniel, né, como que chama mesmo? Aqueles que ficam atrás das pessoas, detetives, os detetives do inferno, né, acompanharam Daniel para achar alguma coisa, né, e eles não acharam nada, e só essa questão da oração, que Daniel orava. Ele falou, não, vamos armar aí então, vamos fazer uma lei contra a oração a outro Deus. E foi o que eles fizeram. E aqui fala, irmãos, eu acho interessante, que essa lei, irmãos, ela foi feita para prejudicar a comunhão de Daniel com Deus. E muitas leis, o escritor fala aqui da revistinha, que ainda hoje são decretadas para prejudicar a igreja do Senhor. Vocês já pararam para pesquisar alguma coisa nesse sentido? Dessas leis? Irmãos, cada vez mais leis são projetadas, tramitam lá no Congresso, né, para afetar a nossa liberdade de culto, para afetar um monte de coisa. Mas, irmãos, fique tranquilo, que isso também é um sinal da volta do Senhor Jesus Cristo, né? Tem muita gente que fica desesperado com essas coisas. Não, fica tranquilo. Isso é um sinal da volta do Senhor Jesus Cristo. E por isso, irmãos, primeiro, né, um conselho aqui, que eu vou pegar um gancho nisso aqui. Primeiro, temos que vigiar muito, irmãos, né, em quem nós votamos, né? Tá aí a eleição aí, irmãos. Daqui a pouco eles começam aí a invadir as igrejas aí, irmãos. Daqui a pouco eles começam a invadir as igrejas, né? Aí daí ele vem sexta-feira no culto, sábado vai no terreiro, domingo ele vai na missa, não sei. Irmão, daqui a pouco começa. Aí a gente, não sei o que, não, irmão, não quer nada com o povo de Deus, não quer compromisso nenhum com Deus, quer apenas o nosso voto, né? Então, irmãos,
Vigie em quem você vota. Ah, mas não, qual que é o projeto? Qual que é, entendeu? Porque eu sei, pastor, que é o cumprimento. Tá bom, irmãos, é o cumprimento, mas a nossa parte, né, a gente tem que fazer, votar consciente, né, votar certinho. E aqui, irmãos, várias leis vão surgir. Vocês fiquem tranquilos, irmãos. Não se não descabelem, não. Se daqui a pouco a coisa começar a apertar mais para nós. E vai apertar, irmãos. Vai apertar. Cada vez mais vai piorar. Daqui a pouco vai sair uma lei lá. Não estou profetizando, não, irmãos. Mas eu estou falando porque eu estou vendo, né? A gente não é bobo, a gente vê o andamento, né, de todas as coisas. Para onde o mundo está indo. Os padrões morais do mundo estão indo. Daqui a pouco sai uma lei lá que a gente vai ser obrigado a fazer cerimônia de casal de homossexual dentro da igreja. Hoje ainda, né, a gente é coberto pela lei. Mas daqui a pouco, irmão, não vai demorar muito tempo. Não vai demorar muito tempo, irmãos, para várias coisas, princípios bíblicos, leis virem contra os princípios bíblicos. E aí que vai entrar, irmãos, a nossa questão de obediência. Eu tinha deixado aqui por final aqui, mas eu já vou entrar nessa parte, porque eu acho interessante, irmãos. Né? A Bíblia diz em Romanos, acho que é Romanos 1,13, eu marquei, irmãos, deixei ali na minha agendinha ali, mas agora deixa ela aí, né? Que nós devemos ser obedientes, né, às autoridades constituídas por Deus. Amém, meus irmãos? Nós temos que ser obedientes, irmão. Uma lei que o prefeito Isaías Santana liberar lá, irmãos, a gente tem que ser obediente, irmãos. É obrigação nossa, porque a Bíblia diz que não tem nenhuma autoridade na terra que não seja constituída pela vontade de Deus. Ou seja, se eles estão no cargo, é porque Deus permitiu, de certa forma, eles estarem no cargo. Então é a nossa obrigação. Muita gente ficou aí no começo da pandemia, ai, máscara, 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 né? Aquela coisa. Irmão, é lei, irmãos. Nós, como crente, a primeira obrigação nossa é nós temos que ser, né, irrepreensíveis e cumprir a lei. Né? E muitas outras leis vão vir, só que, irmãos, até que ponto nós temos que cumprir as leis? Aqui que mora, irmãos, né, o X da questão. Até que ponto? A Bíblia diz, né, também que eu estava conversando com um jovem aqui da igreja com relação a isso aí. Eu vou falar para os irmãos, não vou falar o jovem. Até que ponto? A Bíblia diz que nós devemos obedecer pais e mães, mas o pai e a mãe dele não servem ao Senhor. Até que ponto, né, essa obediência vai? Até que ponto a nossa obediência à lei dos homens vai? Você já parou para pensar nisso? A obediência nossa às leis dos homens, né, aos nossos pais, ou ao pastor, né? Vamos falar assim também, porque, né, às vezes o cara sobe em cima do púlpito e ele se acha, né, ele é o intocável, né? Pega aquele versículo, né? Não toquei nos meus ungidos, converse, irmãos. É que isso aqui lá era para o povo de Israel, irmãos, né? Não, que eu não posso. Não, até que ponto a nossa obediência a lideranças, seja ela espirituais, seja ela, né, no serviço, né, no patrão, seja ela, né, um decreto estadual, municipal, até que ponto a nossa obediência vai? É um tópico legal da gente falar hoje na escola dominical. Até que ponto vai, irmãos? Até o ponto que é a lei, a ordem, não fira nenhum princípio bíblico. Amém, meu irmão? Grava isso no seu coração. A sua obediência, irmão, ao seu patrão, ela vai até o ponto que não fere nenhum princípio bíblico. A sua obediência aos seus pais, ela vai até o ponto que não fere nenhum princípio bíblico. A tua obediência ao pastor, mas é o pastor da igreja. Não, irmão, se o pastor falar alguma coisa que não esteja dentro da palavra, a sua obediência vai até esse ponto. Tem muita gente caindo em muito de heresia, irmãos. E às vezes fica com medo, né, de falar, não, mas é o pastor que está mandando, está certo. Não, irmãos, a palavra final, a regra de fé, irmãos, é isso aqui, não é o que o pastor fala.
As ordens eu vou obedecer, irmãos, e tal, nós vamos obedecer. Eu mesmo já coloquei no meu coração, vamos obedecer, mas na hora que chegar num ponto que fere o princípio bíblico, irmãos, não adianta, irmãos. Se tiver que ir para a cova dos leões, nós vamos, irmãos, mas nós não vamos deixar de obedecer. É o que Pedro falou em Atos capítulo 3, na hora que ele começa a discursar lá na frente dos homens, né, depois do Pentecoste que leva ele preso. Pedro fala: olha, não, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém, meu querido? Se o teu patrão, então vamos aproveitar aqui, vamos colocar em prática. Se amanhã no seu serviço, é o seu patrão, você tem a obrigação, você assinou o contrato de obedecer o que ele pedir para você fazer, você fazer. Se amanhã ele chegar e pedir para você numa nota lá, olha, faz algum cambalache nessa nota aí, para a gente levar uma grana, você vai fazer? Não, mas é meu patrão, vai me mandar embora. Não faça, irmãos. Deus vai te honrar. Mesmo que Ele te mande embora, você vai arrumar outro emprego melhor do que esse. Você acredita nisso, irmão? Não, mas é que eu preciso, eu dependo, eu fiz, né? Que a gente escuta, às vezes eu fiz porque eu preciso, né? Minha família, eu tenho boleto para... Irmãos, honre a Deus, irmãos, e Deus vai te honrar. Eu queria, né, que isso ficasse no coração dos irmãos, porque isso é um dos pontos mais fortes dessa lição. Daniel, ele era obediente ao rei, amigo do rei, prestava serviço para o rei, era conselheiro do rei, mas na hora que falou para ele quebrar o princípio da comunhão dele com Deus, ele não estava nem aí, ele escancarou a janela e parece que ele gritou mais do que ele deveria naquele dia lá, sem medo, irmãos. E o que aconteceu, irmãos? Todo mundo sabe o resto da história. Ele foi acusado, lançado na cova dos leões, mas Deus esteve com ele ali naquela cova e livrou ele da boca dos leões. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu vou concluir só aqui. Conclusão. Os homens que tramaram a morte de Daniel acabaram sendo um canal de bênçãos para promovê-lo. Verdadeiramente, a história de Daniel nos adverte que em meio às crises vale a pena ser fiel ao Senhor.